Olá pessoal que acessa os vídeos do canal Eu Cientista, eu sou o professor José Aparecido Mendes e estou com uma nova questão de física para solucionar para vocês. Para vocês que estão chegando agora, eu peço que se inscrevam no canal, dê lá o seu like, marque também o sino das notificações e vamos produzir. Dois mísseis em treinamento de interceptação se deslocam em movimento retilíneo uniforme numa mesma direção e sentido. O gráfico representa o movimento desses mísseis. Pode-se afirmar que, aqui eu tenho um gráfico e ele está querendo saber o que é que eu posso afirmar. Eu posso afirmar duas letras, que eu já coloquei aqui para vocês, letra A e letra B. Letra A diz que pede para você afirmar que, ou dizer o instante em que o míssil A intercepta o míssil B. E a letra B, a distância do ponto de interceptação ao ponto de lançamento. Ele quer saber o momento do ponto que ele se chocaram, né, interceptou, ao ponto que ele saiu, né? Que ele saiu. Nesse caso aqui na letra B. Lembrando que quem está interceptando é o míssil A, interceptando o míssil B. Então vamos produzir. Deixa só eu tirar essas coisas daqui, eu não preciso delas inicialmente. Eu já coloquei aqui adiantei alguma coisa para vocês, porque esse cálculo vai tomar praticamente essa folha toda. Então vamos lá. A primeira coisa a você fazer numa questão desse tipo, já que você tem aqui, né? É você calcular a velocidade. O cálculo da velocidade para o míssil A e o cálculo da velocidade para o míssil B. Então, calculando aqui para o míssil A, eu vou colocar míssil A. A letra A referente ao míssil A. Você diz que a velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Tranquilo? É o cálculo da velocidade para o míssil A. Aí você olha no gráfico. Aqui eu tenho o meu míssil A, onde ele saiu, Ele saiu. Esse eixo aqui, esse eixo que está em pezinho, o meu eixo Y, né, o meu eixo Y, é o meu espaço, é o que ele percorreu. Então, para o meu ΔS, a minha variação de espaço, que ele variou aqui, foi de quanto? De 300. Então, você coloca no lugar de ΔS, você coloca 300 metros. Dividido ΔT, que é o meu tempo. Aí você olha para esse eixo aqui que está deitadinho, tem o meu tempo aqui, em segundos. Aí você olha. Ele percorreu 300 metros no eixo Y e no eixo X, que é o eixo do tempo, quanto? Quantos segundos? 2 segundos. Então, a minha variação desse tempo aqui é 2 segundos. Resolvendo isso aqui, eu tenho que para o míssil A, a velocidade dele é de 150, 300 dividido para 2 é igual a 150 metros por segundo. Resposta para o míssil A. Agora nós calculamos a resposta para o míssil B. Então, o míssil B, colocar sua letra B. Mesma fórmula. ΔS sobre ΔT. Velocidade é igual a variação do espaço pela variação do tempo. Aí você olha para o gráfico novamente. Olha, esse míssil ele saiu de uma posição, esse míssil B, né, de um espaço, né, aqui o espaço. De onde ele saiu? Ele saiu de menos 400. Você não precisa colocar esse sinal de menos 400. Você coloca só o 400. Então, 400 o quê? Metros. Aí você observa que ele saiu desse 400 ou desse menos 400 e passou aonde? Passou nos 2 segundos. Então, o tempo também é 2 segundos. 2 segundos. Calculando isso aqui, 400 dividido para 2 dá 200 metros segundos. Então, metros por segundo. Então, aí está as velocidades desse míssil. Feito isso, você agora vai calcular. Você vai calcular, já coloquei aqui, calcular a velocidade relativa, né? Relativa para saber quanto o míssil B tira do míssil A em segundo, ou por segundo, né? Quanto é que esse míssil B ele tira em relação ao míssil A
uma vez que esse míssil B, ele percorre 400 metros a mais em relação ao míssil A. Então, quanto é que ele tira por segundo? O míssil B tira por segundo em relação ao míssil A. Você faz o cálculo da velocidade relativa. Como é que faz isso, professor? É simples. Só é você pegar velocidade relativa, vou colocar aqui, ó, é igual a 200 menos 150. Você sabe que esse 200 é a velocidade do míssil B, não é? Menos a velocidade do míssil A. Ou você poderia dizer, numa linguagem mais física, você pega lá o espaço final, a velocidade final, menos a velocidade inicial. Tranquilo? Então, ele anda, essa velocidade relativa equivale a 50 metros por segundo. Aí você coloca que 50 metros por segundo que o míssil B tira em relação ao míssil A, né? Que o míssil B tira em relação ao míssil A. Ok? Agora, nós vamos responder de fato. Feito isso aí, nós vamos responder de fato agora a letra A. O instante em que o míssil A intercepta o míssil B. Vamos fazer esse cálculo aí agora. É só eu organizar aqui a folha de rascunho. Ó, eu já desenhei o mesmo gráfico que está na figura. Aí você tem aqui, você vai fazer aqui na verdade o cálculo da velocidade de interceptação, quando o míssil A vai interceptar esse míssil B. Então, já que nós vamos interceptar, então a fórmula será da velocidade também. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Então, isso aqui, ó, você vai fazer o que, meu povo? Você vai pegar como velocidade não mais aquelas velocidades lá de cima que nós encontramos, aquelas primeiras velocidades, não. Você vai pegar a velocidade relativa, tranquilo? Então, a velocidade relativa que nós encontramos foi de quanto? Foi de 50. Então, você coloca para a velocidade, no lugar que tem um V, 50. 50 é igual a... como o choque vai ser em relação... Como o míssil A vai interceptar o míssil B, você vai colocar, né, a distância nesse ΔS aqui, ó, do míssil B. Porque é o míssil A quem vai atacar ele. Então, 400. Você viu aqui no gráfico, né? Coloquei aqui no gráfico, que é 400, ou menos 400. Mas quando você vai colocar aqui, você coloca só 400. Dividido por ΔT, que é o seu tempo. Então, se vai acontecer uma interceptação, então você vai ter que encontrar o tempo dessa interceptação. Aí, fazendo essa regra de 3, você já sabe que aqui embaixo tem 1, né? Ó, 1 vezes 400 dá 400. 50 vezes ΔT dá 50 vezes ΔT. Fazendo aqui no passo a passo, eu digo que a minha velocidade é igual a 50 vezes ΔT. 50 vezes ΔT. É igual a 1 vezes 400, 400. Esse 50 passa dividindo, porque ele está multiplicando. Então, eu tenho que meu ΔT é igual a 400 dividido para 50. Então, meu ΔT é igual a 8 segundos. Então, gente, pessoas inteligentes, o momento em que esse míssil A vai interceptar o míssil B, quando ambos forem lançados, será 8 segundos depois desse lançamento. Então, essa é a resposta da letra A. Então, quando um sai daqui, ó, do ponto 0, aqui tem um 0, esqueci de colocar, mas tem um 0. Então, e esse sai daqui, ó, desse menos 400 metros. Então, no momento que eles andarem, passar 8 segundos, então o míssil A derruba o míssil B. Tranquilo? Massa nessa questão?
Mas não para por aí não, porque nós vamos encontrar ainda o quê? A distância do ponto de interceptação. Nós encontramos o tempo, que foi 8 segundos que o míssil derrubou. Agora nós vamos encontrar a metragem, ou seja, o tanto que eles andaram, o espaço. Ó, para encontrar o espaço, eu vou colocar bem assim, vai ficar organizado. Ó. Para o míssil A, né? Eu tenho a velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. E aqui para o míssil B, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Tranquilo? Agora vamos colocar os valores. Então, para o míssil A, a velocidade que nós encontramos lá em cima, né, foi de quanto? Foi de 150. Então, a velocidade, essa velocidade aqui, ó, foi 150 metros por segundo. Tranquilo? Então, eu já sei a velocidade que eu encontrei lá em cima. 150 metros por segundo. Ok? Igual ao meu ΔS, que é o meu espaço que eu vou querer encontrar, Aí você encontrou o tempo de encontro entre eles, que foi de 8 segundos. Vamos estar aqui, ó. Olha, 8 segundos. Então você coloca, o tempo é 8 segundos. Fazendo essa regra de 3, eu tenho, né, aqui embaixo eu tenho 1. Aí fica 1 vezes ΔS, dá ΔS, que é a minha variação de espaço, que é o meu espaço que eles vão se encontrar. 150 vezes 8 dá igual a 1.200 metros. 1.200 metros. Né? O espaço é dado em metros, então 1.200 metros. Então aqui está quando o míssil A, preste bem atenção, quando o míssil A tiver andado, percorrido 1.200 metros, acontecerá o choque. Tranquilo? Agora vamos calcular para o míssil B. O míssil B já está aqui a fórmula. Vocês viram que a velocidade que nós encontramos lá em cima para o míssil B foi de 200 metros por segundo. Então a velocidade para o míssil B foi 200 metros por segundo. Igual a meu ΔS, que é o que eu vou encontrar, dividido, olha, esses 8 segundos aqui, ó, esses 8 segundos foi o tempo que demorou, né, para eles percorrerem, para o míssil B para o míssil A derrubar o míssil B. Então, esse 8 segundos também é o tempo que eu vou usar aqui embaixo para calcular esse espaço que o míssil B percorreu para ser derrubado pelo míssil A. 8 segundos. Então, isso aqui dá igual ao meu ΔS, dá igual a minha variação de espaço. Aqui embaixo tem 1. 1 vezes ΔS dá ΔS. 200 vezes 8, eu tenho o equivalente a 1.600 metros. Ó, 1.600 metros. Então, 1.600 metros. Não para por aí. Por que não para por aí a nossa questão? Porque nós precisamos finalizar ela. Então, vou colocar bem aqui, ó, finalizando, nós temos. Vamos para o nosso gráfico. Deixa eu arrastar o gráfico original para vocês observar. Ó, o míssil B, ele já tinha percorrido essa distância, ó. Já tinha percorrido essa distância. Quando ele chegou nesse 2, que eu acabei de riscar aqui, ó. Quando ele chegou nesse 2, ele já tinha percorrido essa distância. Tranquilo? Então, quando você calculou tudo isso aqui, ó, você encontrou 1.600. Só que você tem que fazer uma subtração em relação a esses 400 metros que ele já tinha dado. Então, você coloca, finalizando aqui, 1.600 menos 400 metros. Então, isso aqui dá igual a 1.200 metros. Então, aqui está o espaço em que o míssil B
ele atinge, ou ele se encontra, ou ele é derrubado pelo míssil A. Ele também percorre uma distância de 1.200 metros. É até lógico isso, né? Se o míssil A andou 1.200 metros para derrubar o míssil B, então, logicamente, o míssil B terá que ter percorrido, né, 1.200 metros também para se equalizar ali com o ar. Tranquilo? Então, essa foi a nossa resolução. Espero que vocês tenham gostado, né? Vocês observem aqui, ó, que tomou a folha quase toda da nossa folha de rascunho, nosso caderno. E é isso aí. Obrigado pela atenção e até nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.